fazendo uma autópsia num cadáver que supostamente levou um tiro, mas só tem o buraco de saída. O corpo dele estava lá, na mesa de metal. Eu olhei para o buraco nas costas dele, perto do rim direito, com os dedos entrelaçados, pensando. Um monte de gente ia esfregar o queixo ou se apoiar no balcão, mas eu aprendi a não fazer isso na faculdade de medicina. É só entrelaçar os dedos, luva de nitrila em luva de nitrila. Evita um monte de problemas de contaminação. Todo mundo no necrotério estava fazendo umas horas extras brabas, desde que o furacão tinha batido na costa. As notícias falaram que foi o pior já registrado. A chuva ainda caía, e as ruas estavam meio alagadas, mesmo que você não estivesse na ressaca da tempestade. Nossa instalação estava quase no limite, e a gente precisava identificar esses corpos direito antes de mandar pro necrotério. O que eu estava lidando aqui era diferente. Um dia depois da tempestade, esse corpo em particular foi retirado de uma rua alagada pela ressaca. Quando a gente rodou as impressões digitais, ele tinha uma ficha criminal pesada, e o buraco do tamanho de um dedo foi presumido ser de bala. Uma conclusão plausível seria que ele estava saqueando, mas as coisas não estavam batendo. O que foi rotulado como ferimento de entrada parecia muito mais um ferimento de saída para mim. Era maior, mais áspero, e não tinha nenhuma abrasão da entrada da bala. Detalhes como esse eram pouco confiáveis em corpos que ficaram na água por um tempo, mas eu não vi nenhuma evidência de decomposição bacteriana. Também era meio estranho que o cara tivesse arranhado na entrada, mas eu imaginei que fosse uma reação à dor. Tinha uma solução simples para esse quebra-cabeça. Se fosse um ferimento de bala sem saída, teria uma bala, eu virei ele de costas. Normalmente, alguém teria me ajudado, mas a gente estava totalmente atolado. Virar um corpo morto que pesa mais que você é um trabalho duro, mas essa não era a minha primeira vez no rodeio. Comecei a incisão em Y para abrir o peito e as cavidades abdominais. Sério? Você vai fazer isso agora? O Flynn estava há umas 14 horas no plantão. Eu não podia culpar ele por querer tirar os corpos mais fáceis de lá e deixar o resto no gelo para poder ir para casa. Eu sou a médica, eu mando. Tô trabalhando nesse aqui, mas consigo fazer sozinho. Você continua processando os outros. É. A voz dele estava resignada, não ressentida. Ombros encolhidos no uniforme, eu não precisava ver por trás da máscara cirúrgica para saber que ele estava franzindo a testa. Essa foi uma semana difícil para todos nós. Depois que eu abri o abdômen, comecei a verificar o lado esquerdo dele. A primeira coisa que eu notei foi que o rim estava faltando. Um monte de gente só tem um rim. Não era isso que eu estava vendo. As duas artérias e o ureter tinham sido cortados. Talvez a bala tivesse passado por ali, já que tinha danos nos tecidos e sangramento interno. No entanto, a condição dos tecidos conectivos significava que ele ainda tinha o rim até muito recentemente, e balas não fazem órgãos desaparecerem. Então o que faz órgãos desaparecerem? Talvez ele tenha se movido, uma vez que não estava mais ligado a nada. Coisas mais estranhas já aconteceram. O abdômen inteiro tinha que ser examinado de qualquer jeito, então eu continuei, imaginando que ia encontrar em algum momento. Eu descobri um buraco grande no fígado. Removendo o órgão vermelho escuro com cuidado, eu virei ele nas minhas mãos. Só tinha um buraco. Se tivesse uma bala nele, estaria lá. Ele parecia pesado, a massa fria e molhada querendo escorregar das minhas luvas. Normalmente, eu esperaria que um fígado desse tamanho fosse gorduroso, mas não parecia. Curiosa, eu coloquei na balança. 2,4 kg. Era grande. Eu fui escrever o peso e fazer uma pausa. Normalmente, um assistente faria isso. Tirei as luvas para escrever as anotações de tudo até agora, massageando meu pescoço rígido por um momento. Quando eu olhei no relógio, eram 22 horas e 45. Vou pegar um café, você quer? Sim, por favor. Na verdade, se não for muito incômodo, pode pegar uma água para mim também. Boa ideia, o Flynn estava certo. Eu tinha esquecido de beber água, ou comer, ou fazer qualquer coisa além de trabalhar nas últimas 5 horas ou mais. Eu servi um par de cafés e enfiei 2 garrafas de água nos meus bolsos. Voltando pelo corredor branco fluorescente, eu passei pelas portas pesadas que se abriam dos dois lados. Elas eram convenientes para mover corpos, ou quando você estava carregando várias bebidas. Tudo bem com você? Perguntei. Tudo ótimo.
Agradeço as bebidas, doutora. Ele fez um sinal com a cabeça, eu tomei a garrafa de água inteira de uma vez. Depois bebi mais ou menos metade do meu café. Eu chequei meu celular para ver se tinha alguma coisa do meu marido. Me manda mensagem quando você estiver indo para casa. Te amo. Ele provavelmente já estava dormindo. Dormir parecia bom, mas eu tinha um rim para encontrar. Coloquei meu jaleco, luvas, máscara e óculos. Vendo o fígado, eu congelei em confusão. Na luz branca estéril, ele parecia murcho. Essa tinha sido uma longa jornada, mas eu não estava imaginando coisas. Minhas anotações diziam 2,4 kg, mas a balança agora marcava 1,1 kg correndo. Eu fiquei encarando os números verdes de LED, como se eles pudessem mudar de novo. Eu estava prestes a pegar o fígado de volta quando notei um rastro molhado e escuro saindo da placa de metal da balança. Indo para a bancada, depois para baixo, pro chão de azulejo. Flynn, pode vir olhar isso. Eu tentei soar calma, mas a rapidez com que o Flynn veio sugeriu que eu não tinha conseguido. O que eu tô vendo? Ele perguntou. Eu pesei aquele fígado em 2,4, anotei. Peguei cafés pra gente, e quando eu voltei ele estava pesando 1,1 e tem esse rastro indo por todo o chão. Então, parte dele caiu. Ele perguntou. A conclusão dele era racional, mas não correta.